Então, meus irmãos, aqui é o irmão Vitor. Eu estou me pronunciando através desse áudio para estar trazendo aí um esclarecimento para os irmãos sobre essa saída minha aí do ministério, pelo momento que eu estou retirado aí da igreja, que eu não estou mais como obreiro. E acho que é mais do que justo eu estar aqui informando vocês pelo fato de que para as pessoas não trazerem falso julgamento contra a igreja, né? Também não dá legalidade para o diabo trazer contenda, porque a gente sabe que também tem muito irmão fofoqueiro. E mediante isso, meus irmãos, para tranquilizar vocês também. Bom, o primeiro que eu gostaria de falar é sobre a Igreja de Arrependimento. Se você ainda tem a oportunidade de ser membro dessa igreja, corra atrás, busque mesmo, queira congregar nessa igreja, porque é uma igreja diferente, é uma igreja santa, pura, e esse motivo da mensagem não tem nada a ver com questão ministerial relacionada a um ministério, mas sim questões pessoais mesmo, de provações individuais que eu tenho passado com a minha família, com algumas questões também com relacionada ao estudo. Então, por causa disso que eu fui sair por esse momento do cargo de obreiro. Então, porque agora nesse período eu tenho que voltar a estudar, então nesse período aí de até os 2 meses por eu estar estudando, eu teria que estar presente na igreja somente 2 vezes na semana, seria sábado e domingo. Então, mediante isso, como a nossa igreja é uma igreja exigente, que a gente precisa estar dando sempre frequência, e aí muitos de vocês podem julgar essas atitudes, mas são atitudes necessárias, porque a igreja ela é um exército, e num exército a gente tem que ter essa comunhão constante. Então, por isso que existe essa regra de que se a pessoa faltar 3 vezes no culto, em culto sem justificativa, ela fica sem santa ceia. Então, mesmo às vezes com a justificativa mesmo eu tendo também, pelo período que eu vou ficar longe, não estar muito em comunhão com a igreja, às vezes não é viável para estar num carro como obreiro, porque a gente está lutando contra as trevas. Então, assim, eu aceito todas as decisões do pastor Júlio, porque eu sei que ele é um homem de Deus, que ele não leva as coisas para o pessoal e que ele é super racional. Então, a gente tem que saber separar a amizade de obra de Deus. Então, ele fez totalmente certo nas decisões dele, ele sabia as situações que eu estava passando com a minha família e tudo. E mediante isso, como eu não vou dar muita frequência, então, por enquanto, eu não vou estar como membro da igreja, porque a nossa igreja, se vocês o sabem, se a pessoa não tiver o foco para estar fazendo a obra mesmo, ela não serve para congregar na igreja, porque é uma igreja que tenta ter o zelo o máximo possível com a obra de Deus. Então, às vezes vocês podem criticar sobre essa decisão, mas é mandamento bíblico, a igreja tem que fazer a obra. Então, pelo fato de eu não estar tendo tanta disponibilidade para estar fazendo a obra, eu estou retirado. E aí, muitos de vocês podem achar essa decisão errada, mas eu concordo plenamente com todas as decisões do pastor Júlio, até pelo fato de que a gente tem que tentar ver as coisas não com nossos olhos, mas conforme a vontade de Deus. E se nós formos olhar o fruto das decisões que são tomadas, então elas são condizentes com a vontade de Deus. Então Deus se encontrou sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, qualquer dúvida que vocês venham a ter ainda desse ministério, orem a Deus, porque realmente é um ministério de Deus. Eu recomendo a todos congregarem nessa igreja, mas eu venho lhe dizer que não é fácil. Tem que estar 100% preparado para buscar Deus mesmo, se santificar, sacrificar. Você entendeu? Aí muitos de vocês podem pensar que agora eu tô, tipo, deixando de sacrificar. Não é isso. Igual eu falei com vocês, tem casos que a gente não precisa entrar em detalhes, mas é somente um dos motivos, né? Por eu ter que estudar. Mas são mais questões pessoais mesmo, familiares, muitos problemas que eu tenho tido. Então, pelo momento em si, de questões financeiras também, da minha vida pessoal. Então, tudo isso gerou essa situação a qual no momento eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Então eu tenho que correr atrás, me esforçar para algumas coisas pessoais para ter esse controle do espiritual e o natural. Então tudo tem um tempo de Deus, meus irmãos. A gente não precisa atropelar as coisas. Então assim, eu acredito no julgamento do pastor Júlio, acredito nessa igreja, é uma igreja exemplar, que não tem fofoca, não tem contenda, porque não dá liberdade. Essa é a igreja verdadeira. Então, meus irmãos, aqui vocês estão ouvindo esse áudio, eu venho falar para vocês para vocês se tranquilizarem mesmo, né? Porque a gente sabe que as pessoas falam muito e eu estou 100% em paz com a decisão do pastor Júlio, confio nele, acredito nele. Então, que vocês também possam confiar
nos julgamentos que ele tem, né? Em vez de julgá-lo. Então, simplesmente analisar as decisões que ele toma na frente da obra, se realmente qual é o propósito, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês. E é isso daí. Talvez vocês vão me ver lá na igreja, mas no banco normal, buscando a Deus nesse período aí. Não vou estar na frente da obra, mas não tem nada relacionado que aí eu caí em pecado, essas coisas não. É mais por causa dessas situações aí que levaram a minha saída aí do cargo. Eu já estava orando, buscando a Deus o direcionamento, porque eu estava passando muita provação. E aí veio essa resposta aí de Deus. Então, assim, acho que a gente tem que aprender a suportar as provações e as dificuldades diversas na nossa vida e tentar buscar com zelo o Senhor, sempre perseverando. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês aí e é isso daí. Então, Deus abençoe o pastor Júlio, a Igreja de Arrependimento, que são pessoas maravilhosas, que eu amo muito e nem por isso quer dizer que eu vou deixar de ir na igreja. Então, assim, para as pessoas que estão ouvindo esse áudio, elas entenderem que nem tudo é conforme a gente quer, a gente tem que seguir a vontade de Deus. Então, não julguem o pastor Júlio, não falem mal dele, porque vocês não sabem que ele é realmente um homem de Deus. Então, assim, primeiro orem, busquem de Deus e entender as decisões dele. Porque a própria Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens, porque são discernidas espiritualmente. Então, a decisão do homem de Deus também aos olhos dos homens parece loucura. Faz sentido. Amém? Deus abençoe a todos.